Você acha que conhece a escuridão? O exército brasileiro pensava que sim. Eles dominam a selva. Estavam prontos para qualquer inimigo, qualquer desafio. Mas um treinamento de rotina revelou algo que nenhum mapa registrou. Uma caverna estranha. Um som que não pertencia a este mundo. Eles entraram buscando respostas. O que encontraram foi um segredo milenar, vivo e faminto. Agora, a selva não é mais um campo de treino. É um pesadelo. As armas são inúteis. A ordem é uma só: sobreviver. A caça virou. E eles são a presa. Nesta noite, o exército enfrenta algo que não deveria existir. O segredo da floresta foi libertado. E ele quer terminar o serviço. O sol mal rompia a linha do horizonte, mas o ar na floresta já era denso e quente. Para o pelotão, isso era apenas mais um dia de trabalho. O suor colava o uniforme no corpo e o peso da mochila parecia aumentar a cada passo na trilha irregular, mas a disciplina era a bússola. Soldados marchavam em fila indiana, passos firmes, olhos atentos, escutando apenas o som abafado das próprias botas no solo úmido, o farfalhar da vegetação tocada pelos corpos e, ao fundo, a sinfonia constante da mata, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, o coachar distante de algum sapo. Era a vida normal. O sargento à frente, Silva, era a personificação da calma e da experiência. Seus movimentos eram precisos, sua voz, quando dada uma ordem baixa, firme. Ao lado dele, o cabo Mendes, mais jovem, mas igualmente focado, checando o mapa e a bússola. No meio do pelotão, o soldado Costa, o novato, tentava disfarçar a ansiedade. Cada barulho repentino o fazia sobressaltar, mas ele se forçava a manter a compostura, observando os veteranos. Atrás, o resto do grupo, homens e mulheres calejados pelo treinamento e pela vida no campo, movendo-se como uma só entidade. A missão era simples: patrulha de reconhecimento em uma área designada, prática de navegação e simulação de emboscada. Nada fora do comum para um treinamento de rotina longe da base. Eles conheciam essa floresta, ou pelo menos achavam que conheciam. Seus limites, seus perigos normais, animais selvagens, terreno traiçoeiro, clima, tudo mapeado e estudado. A sensação era de controle. Estavam em seu elemento. As armas eram apenas um peso familiar nos ombros, raramente usadas para algo além de treino de tiro. A maior ameaça geralmente era um tornozelo torcido ou um mosquito transmissor de doença. Passaram por clareiras onde a luz do sol filtrava em feixes dourados, por áreas mais densas onde a escuridão parecia engolir a luz mesmo durante o dia. Atravessaram um riacho de águas límpidas, refrescando os rostos antes de continuar. O silêncio calculado da marcha era quebrado ocasionalmente por uma ordem rápida ou um ajuste de equipamento. Costa observava a facilidade com que Silva lia o terreno, como Mendes se orientava com o mapa mesmo sem pontos de referência claros. Havia uma beleza bruta na floresta, mas também uma sensação constante de que você era apenas um convidado frágil ali. Almoçaram rações compactas sentados sobre troncos caídos, conversando em voz baixa, rindo de piadas internas sobre o treinamento, a comida, a vida militar. Eram uma equipe, unidos pela farda e pelo propósito. Depois do breve descanso, retomaram a marcha. O objetivo da tarde era alcançar um ponto de observação elevado antes do pôr do sol, montar um acampamento improvisado e praticar táticas de vigília noturna. O plano era claro, a execução, até então, perfeita. À medida que a tarde avançava, a luz na floresta mudava, ficando mais suave. Os tons de verde e marrom se aprofundando. O cansaço começava a pesar nos músculos, mas o fim da jornada diária estava próximo. A rotina, previsível e segura, continuava a ditar o ritmo. Ninguém esperava que, a poucos metros de onde estavam, algo imensamente antigo e perigoso aguardasse. A normalidade estava prestes a ruir. E eles não tinham ideia.
O som que logo viria não era parte da sinfonia conhecida da mata. Era a nota dissonante que anunciaria a descoberta de um segredo que a floresta guardava há eras. Continuaram o avanço pela floresta, a cadência dos passos ritmada e constante. O sol começava sua descida preguiçosa, pintando o céu com tons de laranja e rosa que mal chegavam a penetrar a densa copa das árvores. O ar ameno do fim da tarde era um alívio bem-vindo depois do calor do meio-dia. Silva checou o mapa mais uma vez, confirmando que estavam no caminho certo para o ponto de observação. Faltava pouco. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição pairava no ar, familiar e tranquilo. Então, ele ouviu um som baixo, irregular, que quebrava a harmonia natural da floresta. Não era o farfalhar de um animal pequeno, nem o barulho distinto de um animal grande como uma capivara ou uma anta. Era algo mais profundo, como um arranhar em algo duro, misturado com um grunhido abafado. Silva ergueu a mão, sinalizando para que o pelotão parasse. Todos congelaram instantaneamente, olhos e ouvidos alertas, treinados para detectar qualquer anomalia. Ouviram? Sussurrou Silva, a voz baixa mas audível. Mendes assentiu, a testa franzida em concentração. Costa sentiu o coração acelerar, sua apreensão novata aguçada por aquele silêncio repentino da marcha. Os outros soldados, com expressões variadas de cautela, confirmaram em murmúrios ou com acenos sutis. O som parecia vir de uma área à esquerda da trilha principal, um pouco mais adiante, em meio a uma formação rochosa e vegetação particularmente densa que eles haviam contornado em patrulhas anteriores, considerando-a apenas uma parte intransponível do terreno. Silva hesitou por um instante. A ordem era seguir para o ponto de observação. Desviar podia atrasar o plano. Mas a curiosidade militar e a sensação de que aquele som não se encaixava em nada que eles conheciam na floresta eram fortes. Parecia confinado, como se viesse de dentro de algo. Um animal preso? Um intruso? Em serviço, qualquer coisa fora do comum precisava ser verificada. Mendes, Costa, venham comigo, ordenou Silva, fazendo sinal para o resto do pelotão permanecer em posição, pronto para dar cobertura. 3 soldados se moveram silenciosamente para a esquerda, entrando na vegetação mais espessa que levava à formação rochosa. O som ficou mais distinto agora, um raspar persistente, intercalado com o que soava inegavelmente como respirações pesadas e grunhidos baixos, como se algo estivesse lutando contra uma barreira. À medida que se aproximavam, a formação rochosa se revelou mais do que apenas pedras. Parecia haver uma fenda, quase oculta pela vegetação rasteira e cipós. A entrada de algo, uma caverna. Nenhuma caverna estava mapeada nessa área, e a entrada era estranhamente escura, mais do que a simples falta de luz do sol sugeriria. Havia algo de opressor nela, uma sombra mais densa. Os sons vinham definitivamente de dentro dessa fenda. Eram fortes agora, inconfundíveis. Não era um animal pequeno. Parecia grande. Silva e Mendes trocaram olhares. O treinamento deles os preparara para muitas coisas, mas o mistério que emanava daquela abertura e os sons que saíam dela causavam um arrepio diferente. Costa sentia o suor frio escorrer pelas têmporas. O que poderia ser? Silva fez um sinal com a mão. Parar, observar, ouvir. Agachados na moita, eles estudaram a entrada escura. Parecia engolir a luz ao redor. Um cheiro fraco, mas perturbador, começou a chegar até eles. Não o cheiro de terra ou plantas, mas algo animal, selvagem, mas com um quê estranho, como de algo muito, muito antigo e enclausurado. Os grunhidos internos aumentaram em intensidade, soando agora como frustração ou raiva contida. Algo estava definitivamente lá dentro. E parecia grande, forte e infeliz por estar confinado. A cautela se transformou em apreensão real. Investigar se tornara imperativo,
mas a sensação de perigo iminente era palpável no ar. A decisão, embora envolta em uma pontada de hesitação, precisava ser rápida. Silva ponderou os riscos contra a necessidade de identificar a origem daquele som e da estranha caverna não mapeada. Segurança da área, possível ameaça desconhecida. O protocolo militar pendia para a investigação. Ele sinalizou para o resto do pelotão avançar com cuidado e assumir posições de segurança ao redor da entrada da caverna, mantendo distância, mas prontos para reagir. A equipe inicial de reconhecimento, Silva, Mendes e Costa, se preparou para entrar. Verificaram suas armas, ligaram as lanternas táticas acopladas aos fuzis. As lanternas, mesmo potentes, pareciam lutar contra a escuridão da abertura, que parecia sugar a luz para dentro. Respiraram fundo, a tensão apertando o peito. Entrar em uma caverna desconhecida já era arriscado. Entrar em uma que emitia aqueles sons era inquietante. Costa, fique atrás de mim e do Mendes. Mantenha a arma apontada para a frente, mas não atire a menos que seja necessário e eu dê a ordem, entendeu? Instruiu Silva em voz baixa. Costa assentiu, a garganta seca. Segurou o fuzil com firmeza, os nós dos dedos brancos. Um a um, eles entraram. O cabo Mendes foi o primeiro, lanterna à frente. O ar dentro da caverna era drasticamente diferente. Frio, úmido, com o cheiro estranho e animalesco muito mais forte agora, quase sufocante. O som dos próprios passos no chão de terra e pedra ecoava de forma perturbadora no silêncio relativo do interior, mascarando momentaneamente os grunhidos que ainda podiam ser ouvidos, agora vindo de mais fundo. Silva entrou em seguida, cobrindo a retaguarda imediata. Costa pisou na escuridão por último. A sensação de estar totalmente envolto pela escuridão, apenas com o feixe estreito da lanterna à frente, era claustrofóbica. Olhou para trás e a entrada parecia menor, como uma boca se fechando. As paredes da caverna eram irregulares, úmidas, gotejando em alguns pontos. A luz das lanternas dançava, criando sombras distorcidas que pareciam se mover nos cantos da visão. Tentaram manter a calma, movendo-se devagar, varrendo a área com a luz. O cheiro era nauseante, uma mistura de mofo, terra e odores corporais intensos e selvagens. Os grunhidos ficaram mais altos, mais claros. Agora pareciam vir de uma câmara adiante, mais profunda. Soava como se a criatura estivesse agitando correntes ou algo similar, batendo contra as pedras. Havia também um som de respiração pesada, um ruído gutural que fez os pelos da nuca de Costa se arrepiarem. Não era um som humano, nem de nenhum animal que ele conhecesse. Mendes fez um sinal, apontando para o chão. Havia marcas, grandes, profundas como arranhões enormes na terra batida, misturadas com pegadas que não se assemelhavam a nada no manual de rastreamento. Eram pegadas grandes, com garras afiadas claramente visíveis. A sensação de alerta aumentou exponencialmente. O que diabos estava ali dentro? A equipe avançou com extrema cautela, cada nervo à flor da pele. O feixe de luz de Silva iluminou algo nas paredes. Não eram apenas formações rochosas naturais. Pareciam marcas de garras gigantes, cavadas profundamente na rocha. Algumas pareciam muito antigas, desgastadas pelo tempo, outras pareciam estranhamente frescas. Era como se algo tivesse tentado, repetidamente, escalar as paredes ou se libertar de algo. Chegaram à entrada de uma câmara maior. Os sons eram ensurdecedores agora. O arranhar, os grunhidos, a respiração ofegante. As lanternas foram direcionadas para o interior, e foi então que viram. O que viram fez o ar sair dos pulmões de Costa em um suspiro rouco, enquanto Silva e Mendes congelavam, a disciplina militar por um segundo esmagada pelo puro terror. No centro da câmara, ou o que parecia ser ela, envolta em uma semi-escuridão que as lanternas lutavam para penetrar totalmente, estava a criatura. Era enorme. Definitivamente um lobisomem, como nas lendas mais aterrorizantes, mas real,
palpável e irado. Tinha a forma geral de um lobo, mas estava em pé sobre duas pernas musculosas. Pelo escuro e denso cobria todo o corpo, desde as patas traseiras até a cabeça animalesca, que parecia grande demais, com um focinho alongado cheio de dentes afiados e orelhas pontudas. Olhos que refletiam a luz das lanternas com um brilho vermelho âmbar sinistro, fixaram-se neles instantaneamente. Garras enormes e afiadas se projetavam das patas dianteiras e traseiras. A criatura parecia estar agitada, talvez tentando se livrar de algo. Havia correntes pesadas presas a anéis na parede, arrebentadas ou esticadas ao seu redor, testemunho de um confinamento anterior. O cheiro nauseante, agora compreendido, emanava dela. Era o cheiro de predador, de selvageria pura, de algo que não pertencia ao mundo civilizado. A criatura soltou um rosnado baixo que reverberou na câmara, mais um terremoto sonoro do que um barulho. Era um som cheio de raiva primordial. Silva foi o primeiro a reagir, o treinamento superando o choque inicial. "Alvo!" gritou ele, um comando instintivo que se sentiu absurdo diante daquela coisa. As 3 armas foram erguidas simultaneamente, e o som ensurdecedor dos fuzis disparando preencheu a caverna escura. Tiros e mais tiros foram disparados contra o torso e a cabeça da criatura. Mas as balas pareciam não ter o efeito esperado. A criatura cambaleou, sim, grunhiu de dor, mas não caiu. Parecia que as balas estavam se alojando na espessa camada de músculo e pelo, talvez atingindo ossos incrivelmente densos. Algumas ricochetearam nas garras ou em partes mais duras. O lobisomem, ferido e furioso, soltou um uivo terrível, um som que gelou o sangue dos soldados mais do que qualquer coisa que já tinham ouvido. E então, com uma velocidade estarrecedora para seu tamanho, a criatura avançou. Não correu, mas saltou e se impulsionou com uma força inacreditável. O pequeno grupo mal teve tempo de se desviar. Mendes foi jogado para o lado por um golpe de uma das patas traseiras, sua lanterna voando e se apagando ao bater no chão, mergulhando parte da área em escuridão. Silva disparou mais vezes, tentando mirar na cabeça, mas a criatura era um borrão de pelo e fúria. Costa assistiu, paralisado por um segundo, enquanto a criatura passava por ele, ignorando-o momentaneamente em sua fúria. A proximidade era avassaladora, o cheiro, o calor do corpo massivo, o som da respiração ofegante e raivosa. Era um pesadelo materializado. Silva gritou para recuarem. "Retirar! Retirar!" urrou o sargento, disparando enquanto se movia para trás, tentando cobrir a retirada de Mendes, que se levantava atordoado. Costa finalmente se moveu, o pânico tomando conta, seguindo os outros 2 para fora da câmara escura. Mas a criatura estava em sua cola. A perseguição havia começado, e eles estavam em desvantagem esmagadora, suas armas ineficazes contra a pele e músculo da fera. A segurança da rotina, o treinamento, tudo desmoronou diante da realidade daquele horror antigo. A retirada da caverna foi desesperada, um caos controlado que rapidamente se tornou pânico. Eles tropeçavam nas pedras, escorregavam na terra úmida, as lanternas balançando freneticamente, seus feixes de luz dançando de forma caótica nas paredes escuras, mais atrapalhando do que ajudando. Os grunhidos e rosnados da criatura ecoavam às suas costas, parecendo mais próximos a cada segundo. O som de suas garras raspando no chão de pedra era arrepiante. Saíram da boca da caverna para o crepúsculo que se aprofundava na floresta. A pouca luz restante estava se esvaindo rapidamente, sendo engolida pela escuridão iminente da noite na mata fechada. O pelotão que esperava do lado de fora estava em choque. Haviam ouvido os tiros abafados, depois os uivos e rosnados terríveis, e agora viam seus companheiros saindo da caverna em desabalada carreira, com algo grande e aterrorizante vindo logo atrás. "Corram! Corram!" gritou Silva, a voz tensa, enquanto ele, Mendes e Costa se jogavam na vegetação,
não mais seguindo trilhas ou planos, mas apenas fugindo da morte certa. A criatura irrompeu da caverna, sua silhueta monstruosa contra a pouca luz que ainda restava, e se lançou na perseguição. O resto do pelotão, após um segundo de hesitação chocada, obedeceu, quebrando a formação e se dispersando em diferentes direções na esperança de confundir a fera, ou, pelo menos, de que alguns pudessem escapar enquanto outros serviam de distração involuntária. A caçada havia oficialmente começado. Eram soldados altamente treinados, sim, mas estavam correndo por suas vidas de algo que não era deste mundo, algo que suas armas pareciam incapazes de deter. A floresta que antes era seu lar, seu campo de treinamento, transformou-se em um labirinto escuro e hostil. As árvores se tornaram vultos ameaçadores. As sombras, esconderijos para a fera. O som dos próprios corações batendo descontroladamente nos ouvidos competia com o barulho da criatura em seu rastro. Cada galho que quebrava sob seus pés parecia um tiro anunciando sua posição. Cada respiração ofegante parecia um farol para o predador. Corriam, abaixavam-se, desviavam de obstáculos tentando usar o terreno a seu favor. Mas a criatura era assustadoramente rápida, movendo-se com uma agilidade surpreendente para seu tamanho através do terreno irregular. Seus sentidos noturnos eram claramente superiores. Mesmo na escuridão quase total, ela parecia segui-los com facilidade. Silva tentou dar ordens, coordenar uma retirada tática, mas o medo e a escuridão dificultavam. O grupo se fragmentou, cada soldado confiando em seu próprio instinto de sobrevivência e no treinamento para tentar se manter vivo. Costa corria ao lado de Mendes, o pânico o impulsionando, mas também a sensação terrível de vulnerabilidade. Ouviu gritos distantes. Alguém caiu? Alguém foi pego? Não podiam parar para verificar. A única coisa que importava era a próxima árvore para se esconder, a próxima depressão para se jogar. O som da perseguição estava sempre lá, implacável. A noite recém-chegada na floresta nunca pareceu tão fria e cheia de terror. A noite engoliu completamente a floresta. Sem a luz da lua, bloqueada pela copa densa das árvores, a escuridão era quase total. As lanternas, quando usadas, criavam pequenos círculos de luz que mais atraíam a atenção do que ajudavam, revelando apenas fatias minúsculas da escuridão circundante e criando sombras aterrorizantes. A maioria dos soldados as desligou, confiando em seus olhos para se adaptarem ao mínimo resquício de luz e em seus outros sentidos, audição aguçada para detectar a criatura, olfato para sentir o cheiro estranho e perturbador dela no ar. A caçada continuava. Não havia trégua. O lobisomem era persistente, uma máquina de caça implacável. Os soldados, dispersos, viviam momentos de terror absoluto a cada poucos minutos. Um deles, tentando pular sobre um tronco caído, escorregou. Antes que pudesse se levantar completamente, ouviu um rosnado baixo e sentiu o ar se agitar perigosamente perto dele. Rolou desesperadamente para o lado no último segundo, ouvindo o som pesado da criatura aterrissando onde ele estava. Disparou alguns tiros para o alto, mais por desespero do que por acreditar que fariam algo, e voltou a correr, o coração explodindo no peito. Outra ouviu um barulho atrás dela, virou-se e por uma fração de segundo, o brilho vermelho-âmbar dos olhos da criatura refletiu a pouca luz. O vulto massivo estava ali, a poucos metros. Ela gritou e se jogou em um arbusto espinhoso, ignorando a dor dos arranhões enquanto a criatura passava rasgando a vegetação ao lado, obviamente seguindo o som e o movimento. Costa e Mendes conseguiam se manter próximos a Silva, movendo-se juntos quando a escuridão permitia, mas a criatura parecia flutuar entre eles, aparecendo de repente em um flanco, depois em outro. Sentiam o cheiro forte dela no ar, um sinal de que estava por perto, mesmo que não a vissem. O som de galhos quebrando, passos pesados,
rosnados reprimidos. Todos esses eram a trilha sonora do terror que os perseguia. Houve momentos em que se espremeram sob rochas, prenderam a respiração e ouviram a criatura passar a poucos metros, o som de sua respiração ofegante e raivosa arrepiante. Ela parecia farejar o ar, procurando por eles. A tensão em cada um desses momentos era quase insuportável. Será que ela os encontraria? Será que este seria o fim? O treinamento militar lhes ensinou a controlar o medo, a reagir sob pressão, mas isso era algo que transcendia qualquer preparo. Era o medo primal de ser caçado por um monstro. Eles usavam cada pedaço de cobertura que encontravam, cada sombra, cada obstáculo natural. Saltavam sobre córregos, subiam em pequenas elevações, rastejavam sob a vegetação densa. Cada músculo queimava de esforço, cada pulmão ardia. A exaustão começava a pesar, somando-se ao medo. Quanto tempo poderiam continuar assim? A criatura parecia incansável, sua energia parecia inesgotável. A esperança de que ela se cansasse ou desistisse diminuía a cada minuto que passava na escuridão aterradora da floresta. Estavam perdendo o controle da situação. Suas armas eram inúteis. Sua tática de evasão era apenas um adiamento da morte. Precisavam de algo mais. Precisavam de um plano. Mas como pensar claramente com aquele pesadelo em seu encalço, constantemente à espreita nas sombras, pronto para atacar a qualquer passo em falso? A noite parecia infinita, e eles eram apenas presas tentando sobreviver até o amanhecer. Uma esperança que parecia cada vez mais distante. A perseguição implacável continuou por um tempo que parecia uma eternidade. Os músculos gritavam, os pulmões queimavam. Cada soldado estava no limite da exaustão, o pânico misturado ao cansaço. Foi Silva quem, em um momento de clareza desesperada, avistou uma fenda entre grandes rochas, um local que parecia prometer algum tipo de refúgio. Não era uma caverna, apenas um espaço apertado, mas talvez suficiente para se esconderem por um tempo. Ele sinalizou para Mendes e Costa, que corriam próximos a ele. Os três se espremeram na fenda estreita, o mato denso e os cipós ajudando a esconder a entrada. Ali, encolhidos no escuro, com o cheiro úmido da terra e pedra ao redor, eles prenderam a respiração. Ouviram a criatura passar por perto, farejando o ar com barulhos guturais. Seus passos pesados ecoavam na mata. A tensão era tão espessa quanto o ar. Ela parou perto, muito perto. Podiam sentir a presença massiva, o cheiro forte, ouvir sua respiração pesada e impaciente. O tempo se arrastou. 1 minuto. 5 minutos, 10 minutos. A criatura pareceu desistir momentaneamente, seus sons se afastando gradualmente na escuridão. Não foram embora, apenas se moveram para outro lugar na floresta, continuando a busca, mas não mais diretamente sobre eles. O silêncio, quando finalmente chegou, foi quase tão assustador quanto o barulho. Era um silêncio tenso, cheio da expectativa de que a criatura pudesse voltar a qualquer segundo. Lentamente, rigidamente, os soldados relaxaram um pouco. A exaustão tomou conta. Estavam sujos, arranhados, e o medo ainda estava presente, um frio no estômago. Mas estavam vivos. Por enquanto. Outros soldados do pelotão, também buscando refúgio, começaram a se aproximar, atraídos pelos sons que cessaram ou encontrando o mesmo local por acaso, usando sinais discretos para identificar uns aos outros na escuridão. Um a um, se reuniram na fenda ou nos arredores imediatos, todos com o mesmo olhar chocado e exausto. Contaram os membros. Surpreendentemente, todos haviam conseguido escapar e encontrar um ponto de reagrupamento improvisado. Alguns estavam feridos levemente, cortes de galhos, torções no tornozelo, escoriações, mas ninguém havia sido pego pela fera. Uma sorte inacreditável, ou talvez apenas o reflexo de seu treinamento sob pressão extrema. A disciplina militar, abalada pelo pânico inicial, começou a reafirmar sua presença. O alívio por estarem juntos e momentaneamente seguros
foi a base para que a razão voltasse a funcionar. O líder, Silva, apesar de visivelmente abalado, retomou o comando. "Status", disse ele, a voz baixa e rouca. Os soldados responderam, confirmando suas condições, suas armas, ainda inúteis, e o pouco equipamento que lhes restava. A realidade da situação se abateu sobre eles. Estavam no meio da floresta escura, perseguidos por um monstro que suas armas não podiam matar facilmente. Correr não era uma solução permanente. O amanhecer parecia muito distante. O medo ainda estava lá, mas o instinto de sobrevivência e a necessidade de encontrar uma saída se tornaram mais fortes do que a paralisia do terror. A pausa forçada havia dado a eles não apenas descanso físico, mas também a chance crucial de pensar. O tempo de apenas fugir havia acabado. Agora, precisavam lutar de uma forma diferente. A adrenalina que os impulsionou durante a fuga começou a diminuir, dando lugar a um cansaço profundo e à clareza fria da desesperança. Escondidos no refúgio improvisado, cercados pela escuridão e pelo conhecimento terrível de que a criatura estava lá fora, caçando, os soldados se olharam. O medo ainda estava nos olhos de Costa, mas ele via nos veteranos, especialmente em Silva e Mendes, algo mais forte emergindo. A determinação e a capacidade analítica que o treinamento militar incutia. "Ok", começou Silva, a voz baixa, mas clara, cortando o silêncio tenso. "Correr não funciona. Nossas armas... Vocês viram, tiros diretos não param essa coisa." Ele fez uma pausa, deixando a seriedade da situação assentar. "Precisamos pensar." Começaram a analisar o que sabiam. Era forte, rápida, resistente. Possuía sentidos apurados, mas era selvagem. Parecia depender da força bruta e do instinto de caça. Não demonstrava sinais de inteligência tática ou astúcia humana. Era um predador, sim, mas talvez um predador que pudesse ser enganado. Como nas simulações de combate, disse Mendes, sua voz recuperando o tom profissional. Avaliar o inimigo, identificar fraquezas, usar o terreno e os recursos disponíveis para criar uma vantagem. Recursos? O que eles tinham? Fuzis com munição que não matava a criatura instantaneamente. Facas. Equipamentos de navegação, inúteis no momento. Cordas. Kit de primeiros socorros. Para eles, não para a criatura. Lanternas, perigosas de usar. O próprio ambiente da floresta. "Não podemos lutar contra ela na força bruta", repetiu Silva, "mas podemos ser mais espertos." Começaram a discutir ideias, cada soldado contribuindo com observações do confronto e da perseguição. A criatura atacou de frente na caverna. Ela os perseguiu pelo som e cheiro. Ela parecia ter dificuldade em áreas apertadas ou com obstáculos. Ela se movia rápido, mas talvez de forma linear, seguindo o rastro mais fácil. "Uma armadilha", disse um dos soldados. "Precisamos prendê-la." A ideia ganhou força. Uma armadilha. Algo que a imobilizasse ou a restringisse o suficiente para que pudessem usar suas armas de forma eficaz. Talvez em pontos vulneráveis se pudessem identificá-los, ou apenas concentrando fogo em massa a curta distância. Mas que tipo de armadilha poderiam construir no escuro com o que tinham? O treinamento em sobrevivência em selva e técnicas de improvisação militar que pareciam banais na rotina ganharam uma importância vital. Lembrem-se de como criar laços, e de como usar o peso de troncos caídos, e de como guiar um inimigo para um local específico. O planejamento se tornou intenso e focado. Desenhando na terra com um dedo em voz baixa, eles discutiram locais potenciais para a armadilha. Uma área estreita, um barranco, um grupo de árvores robustas. Discutiram materiais. Cipós resistentes podiam servir como cordas fortes. Galhos grossos ou troncos pequenos podiam ser usados para criar barreiras ou pesos. A mente militar, treinada para resolver problemas sob condições extremas, assumiu o controle. O medo ainda estava lá, uma camada fria sob a superfície,
Mas a necessidade de agir, de lutar de volta de forma eficaz, era mais forte. Tinha um plano. Era arriscado, exigiria coordenação perfeita no escuro e dependia de atrair a criatura para onde queriam. Mas era a única chance que tinham. Não podiam mais apenas fugir. A floresta não era mais apenas um local de treinamento. Era um campo de batalha, onde teriam que usar toda a sua inteligência e coragem para sobreviver à noite e derrotar o pesadelo que haviam libertado. A decisão estava tomada. Iriam montar uma armadilha para o lobisomem. Com o plano definido, a energia do pelotão mudou. A exaustão ainda estava lá, mas a resignação deu lugar a um foco determinado. A luz fraca do amanhecer ainda parecia uma eternidade de distância, mas agora tinha um objetivo tangível: construir a armadilha. Saíram do refúgio em pequenos grupos, movendo-se com a máxima cautela e silêncio, usando os resquícios de suas habilidades de camuflagem e movimento noturno. Escolheram um local relativamente plano, mas cercado por árvores fortes e com um barranco ou depressão próxima. Um lugar que pudesse servir tanto para imobilizar a criatura, quanto para fornecer cobertura para eles. O trabalho começou no escuro. Era difícil, frustrante, cada movimento lento e deliberado para evitar fazer barulho que pudesse atrair a fera antes da hora. A tensão era constante. A qualquer momento, podiam ouvir o rosnado ou sentir a presença da criatura se aproximando. Dividiram as tarefas. Alguns usaram suas facas para cortar cipós grossos e resistentes, testando a força, escolhendo os melhores. Outros procuravam galhos grossos e troncos caídos que pudessem ser arrastados ou usados como parte da estrutura. Cavar no chão duro da floresta com as ferramentas limitadas que tinham, basicamente as facas e as mãos, era um trabalho árduo e demorado, mas essencial para criar uma cova rasa ou afunilamento. A ideia principal era simples na teoria, complexa na execução improvisada: criar um ponto onde a criatura, em sua velocidade e força bruta, pudesse ser direcionada e, ao passar por ali, ser presa ou derrubada por algo pesado, ou cair em uma depressão e ser enredada por cordas, cipós, restringindo seus movimentos. Um grupo começou a criar laços com os cipós, reforçando-os, escondendo-os no chão. Outro grupo trabalhou para derrubar cuidadosamente galhos grandes de árvores próximas, ou posicionar troncos menores de forma a criar barreiras sutis que canalizassem a criatura para o local desejado, sem que parecesse uma armadilha óbvia. O suor pingava em seus rostos, não apenas pelo esforço físico, mas pela ansiedade e pelo medo. Cada som na floresta os fazia congelar, ouvindo. Era a criatura? Estava se aproximando? Mendes supervisionava a parte técnica, usando seus conhecimentos de campo. Costa, apesar do medo, se esforçava para ajudar, cavando com as mãos, arrastando madeira, aprendendo com os veteranos. Havia uma camaradagem silenciosa no trabalho. A confiança mútua era essencial. A vida de todos dependia da eficácia daquela armadilha improvisada. Usaram folhas e galhos menores para camuflar os laços no chão, a cova rasa, os obstáculos. Tentaram deixar o local com uma aparência o mais natural possível. Era um trabalho contra o tempo e contra a escuridão. A esperança de que aquilo funcionasse era a única coisa que os mantinha em movimento. O lobisomem era a força esmagadora, a natureza selvagem e sobrenatural em sua forma mais pura. A armadilha era a representação da inteligência humana, da capacidade de planejar, improvisar e usar o ambiente a seu favor. Era a esperança concretizada em cipós, terra e galhos. O suspense pairava no ar. Será que ela funcionaria contra aquela coisa? A armadilha estava montada. Olharam para o resultado de seu trabalho no escuro. Uma área na floresta que parecia apenas um pedaço de terreno irregular coberto de folhas e galhos, mas que, na verdade, escondia laços de cipó reforçados, uma cova rasa e obstáculos cuidadosamente posicionados.
O coração batia forte no peito de todos. A fase mais perigosa agora seria a de atrair a criatura. Era preciso uma isca. Alguém teria que se expor, fazer barulho, chamar a atenção da fera e guiá-la para a armadilha, sem ser pego no processo. Vários soldados se voluntariaram. Após uma breve e tensa discussão, Silva decidiu que ele e Mendes fariam o trabalho. Eram os mais experientes com maior chance de reagir rapidamente se algo desse errado. Enquanto Silva e Mendes se posicionavam para se tornarem a isca, o resto do pelotão se moveu para seus pontos de emboscada ao redor da área da armadilha. Cada soldado encontrou cobertura atrás de árvores grossas ou rochas, suas armas apontadas para o centro da área, prontos para o momento do confronto. A espera foi agonizante. O silêncio da floresta parecia mais profundo agora. Cada barulho natural, o farfalhar de um animal pequeno, o vento nas árvores, parecia o som da criatura se aproximando. O cheiro forte e distinto dela pairava no ar, indicando que não estava longe. Silva e Mendes começaram a se mover, criando barulho intencionalmente, quebrando galhos secos, chutando pedras. Começaram a se afastar da área da armadilha em um semicírculo para guiar a criatura na direção certa. O objetivo era ser notado, mas manter distância suficiente para não serem pegos antes da hora. O suspense aumentou. Onde estava ela? Ouviu os barulhos? Estava vindo? Cada segundo parecia uma eternidade. Os soldados escondidos mal ousavam respirar. Seus olhos varriam a escuridão, tentando detectar qualquer movimento, qualquer vulto maior que as sombras. O som da própria respiração parecia alto demais. Então, eles ouviram. Um rosnado distante, mas inconfundível. A criatura os havia detectado. Estava vindo. O som dos seus passos pesados começou a se aproximar, aumentando em intensidade, quebrando o silêncio da floresta noturna com uma urgência aterrorizante. Silva e Mendes começaram a recuar, guiando a fera, movendo-se com cautela desesperada, garantindo que os sons que faziam fossem suficientes para manter a criatura interessada, mas não tanto a ponto de ela acelerar demais e alcançá-los prematuramente. A criatura seguiu a isca, sua rota traçada diretamente para a área da armadilha, como eles esperavam que sua natureza de predador faria. O som de sua aproximação se tornou ensurdecedor para os soldados escondidos. O peso de seus passos, o raspar de garras no solo, os rosnados baixos e ameaçadores. Ela estava quase lá. A isca se moveu para fora da zona de perigo. O lobisomem entrou na área camuflada. Os soldados escondidos se prepararam. As mãos tremiam, mas não de medo agora, e sim de adrenalina pura e antecipação. O momento da verdade havia chegado. O sucesso ou o fracasso da armadilha, a vida ou a morte de todos, tudo se decidiria nos próximos segundos. A criatura entrou no local da armadilha. Não parecia desconfiada. O instinto de caça, a fúria pela perseguição, talvez a escuridão e a camuflagem, tudo funcionou a favor dos soldados. O lobisomem pisou nos laços de cipó, seus pés grandes e pesados ativando-os. O inferno irrompeu. Os cipós se apertaram ao redor das patas da criatura. Não a prenderam completamente, mas restringiram seus movimentos, fizeram-na tropeçar. Ao mesmo tempo, usando cordas e alavancas improvisadas, os soldados puxaram galhos pesados ou troncos que haviam posicionado, fazendo-os cair ou balançar em direção à fera, visando desequilibrá-la ainda mais ou atingi-la. A criatura soltou um uivo de dor e fúria, lutando contra as restrições, rasgando os cipós com suas garras com força brutal. "Fogo! Agora!" gritou Silva, que havia retornado rapidamente para uma posição de tiro após servir de isca. Todos os soldados escondidos abriram fogo simultaneamente. Não era mais uma tentativa desesperada de ferir a fera enquanto fugiam. Era fogo concentrado, planejado, mirado. Apontaram para o torso, para a cabeça, para as pernas presas, para qualquer parte visível e vulnerável.
O barulho dos múltiplos fuzis disparando no pequeno espaço da armadilha era ensurdecedor. Um rugido de pólvora e metal contra o uivo e os rosnados da criatura. Mesmo presa e sob fogo pesado, a força da criatura era aterradora. Ela se debatia violentamente, quase quebrando as amarras mais resistentes, tentando alcançar os soldados que atiravam. Algumas balas pareciam ricochetear, outras se alojar, mas a massa de chumbo e a curta distância estavam finalmente tendo efeito. A criatura cambaleou sob o impacto repetido. Sangue escuro começou a manchar seu pelo em vários pontos. Era um confronto caótico e brutal. Os soldados mantinham o fogo, recarregando rapidamente, a disciplina superando o medo remanescente. Costa, tremendo, disparava junto com os outros, mirando no que parecia ser o peito da criatura. Via as balas atingirem, via a fera sofrer, mas também via sua resiliência. Parecia que precisariam de um esforço titânico para derrubá-la. A criatura, apesar dos ferimentos, conseguiu rasgar alguns dos cipós e ameaçou se libertar completamente. Um soldado gritou. A fera se virou brevemente em sua direção, seus olhos vermelhos cheios de ódio. Mas a rajada contínua de balas a impediu de avançar. Ela tropeçou novamente, lutando contra as armadilhas restantes. O fogo dos fuzis era incessante. Miravam no mesmo ponto, concentrando o dano. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, mas foram talvez apenas segundos ou um minuto intenso, a criatura soltou um último uivo terrível, misturado com um som gorgolejante. Seu corpo massivo cambaleou mais uma vez, suas patas perderam a força e ela caiu pesadamente no chão da armadilha, seu corpo convulsionando por alguns instantes antes de ficar imóvel. O som dos tiros cessou abruptamente, substituído por um silêncio ensurdecedor, apenas quebrado pela respiração ofegante e trêmula dos soldados. Ficaram imóveis por um momento, armas ainda apontadas, esperando, desconfiados. Mas não havia movimento. O cheiro forte da criatura e de pólvora pairava no ar. Ela estava morta. A luta havia acabado, tinham vencido. O silêncio que seguiu a morte da criatura foi imenso, quase sagrado. Os soldados emergiram lentamente de seus esconderijos, armas ainda erguidas, movendo-se com cautela em direção ao centro da armadilha improvisada. A luz fraca do amanhecer começava a filtrar pela copa das árvores, lançando uma luz pálida e irreal sobre a cena. Olharam para o corpo do lobisomem. Era real. Enorme, peludo, com dentes e garras assustadores, agora inerte e sem vida, marcado pelas balas e pelos ferimentos causados pelas armadilhas improvisadas. Não era um sonho. Não era um delírio. Eles tinham encontrado um segredo milenar escondido na floresta, algo que pertencia aos pesadelos e lendas. E tinham matado. A adrenalina começou a se dissipar completamente, deixando para trás uma exaustão avassaladora. Física, mental e emocional. Os soldados se checaram mutuamente, olhares que transmitiam alívio e choque. Contaram-se novamente. Todos estavam ali. Alguns arranhados, machucados pela fuga na escuridão, mas vivos. Incrivelmente, todos haviam sobrevivido à noite de terror e à caçada. A disciplina militar, o trabalho em equipe, a capacidade de adaptação e a coragem forjada sob pressão, tudo isso tinha sido a armadura e a arma que os salvou onde a força bruta falhou. Sentaram-se no chão úmido e frio, alguns escorando-se em árvores, simplesmente tentando recuperar o fôlego e processar o que acabara de acontecer. Olhavam para o corpo da criatura, para a caverna escura de onde ela veio. O segredo milenar não era apenas a criatura em si, mas o fato de que algo assim existia, escondido do mundo, possivelmente por séculos, guardado por aquela caverna estranha e escura. Como ela acabou ali? Havia outras? Perguntas surgiram, mas as respostas pareciam muito além do alcance de sua compreensão imediata. O sol continuou a subir, a luz na floresta ficando mais forte, expondo a realidade brutal da cena.
O corpo ensanguentado da fera, os cipós arrebentados, a terra revolvida. A floresta, que antes parecia apenas o cenário familiar de treinamento, agora parecia um lugar diferente. Um lugar que guardava segredos profundos e aterrorizantes. Não podiam ficar ali para sempre. Tinham que voltar. O retorno foi lento, silencioso, carregando o peso da experiência. Não havia mais a rotina despreocupada do dia anterior. Cada soldado estava marcado pelo que viu e fez. A camaradagem no grupo havia se aprofundado, forjada na fornalha do medo e da sobrevivência mútua. Era um pelotão que havia enfrentado o sobrenatural e vencido, usando apenas sua astúcia e coragem. Chegaram de volta ao acampamento improvisado ou a um ponto de encontro combinado conforme o sol estava alto. A sensação de segurança ao rever a base ou se conectar com o resto da tropa foi imensa, mas a facilidade com que o pesadelo irrompeu em suas vidas deixaria uma cicatriz permanente. Eles haviam voltado salvos, sim. A missão de sobreviver foi cumprida. Mas a floresta guardava segredos, e eles haviam descoberto um que mudaria para sempre sua percepção do mundo e dos perigos que podem se esconder nas sombras, esperando para serem despertados. O lobisomem estava morto, mas a noite que passaram na floresta escura, caçados pela fera milenar, seria uma história que carregariam consigo, um segredo deles, testemunhas da existência do inacreditável. A rotina militar continuaria, mas o peso daquele segredo na floresta nunca os abandonaria completamente.